Olá, pessoal. Sou o professor Tiago Santos e hoje nós vamos falar da administração científica. Bom, para início de conversa, vale destacar que a administração, enquanto ciência, ela tem esse marco com a administração científica, que foi a primeira teoria da administração, iniciada lá nos Estados Unidos em 1903, com um engenheiro que passou a analisar e a estudar a organização de uma forma científica e deu a oportunidade e condições para criar-se a primeira teoria da administração, chamada aí de administração científica. Pois bem, qual que foi o surgimento, então, da administração científica? Lembrando que a gente está pós-revolução industrial, as empresas competindo já numa escala global e isso sendo ampliado. Então, a busca por melhor resultados, por exemplo, em nível operacional, era uma constante para os gestores da época. Então, Frederick Taylor, que é um engenheiro norte-americano, ele passou a estudar o contexto operacional, sobretudo da indústria. E aí, a partir dos seus estudos, a partir aí dos seus levantamentos, criou-se a chamada aí, a conhecida administração científica. E ela tinha uma ênfase. A ênfase da administração científica era nas tarefas. Então, o estudo era basicamente analisar as tarefas que eram desenvolvidas dentro das empresas, dentro do contexto organizacional. Quais foram os termos mais utilizados dentro desse espectro da administração científica? Primeiramente, a organização racional do trabalho. O trabalho ele tem que ser pensado para ser desenvolvido, para ser realizado, para que os resultados sejam possíveis de ser atingidos. Então, analisar que forma que eu vou desenvolver a atividade, qual é o melhor método, qual é o melhor instrumento, qual é a melhor ferramenta, tudo isso entrou dentro do contexto de análise da administração científica. A divisão de tarefas é um outro elemento que a administração científica analisou e entendeu que a possibilidade de você dividir tarefas dentro de um contexto industrial, isso pode melhorar a performance, como também gera um benefício da especialização das pessoas em determinadas tarefas. Gerando essa especialização, as pessoas elas tendem a ter melhor rendimento, porque é uma tarefa no qual a pessoa ela vai se adaptar a desenvolver ela da melhor forma possível, dentro dos métodos científicos que são utilizados e estudados na administração científica, e a partir daí você gera um ganho, um resultado em escala melhor, ganhando aí muito em nível de eficiência. Tem a simplificação, tentar simplificar as atividades para que sejam mais fáceis de serem realizadas e com isso você consiga produzir mais. E ainda a especialização num tipo de atividade específico é um dos pontos aí muito destacados pela administração científica e uma análise do tempo de execução da tarefa e também os movimentos necessários para a execução de tal tarefa. Então, foi feito estudos para verificar quais seriam os melhores movimentos ou quantos movimentos poderiam ser reduzidos no sentido de ganhar maior performance na execução daquela atividade. Pois bem, a administração científica, ela se baseia em alguns fundamentos. Então, o primeiro deles é a aplicação dos métodos da ciência. O que diz respeito a esses métodos? Então, mensurar, observar, analisar os problemas da administração, aplicar um instrumento, uma metodologia, a fim de alcançar maior eficiência industrial. Então, através da observação, cria-se um estudo, essa observação busca alternativas para uma melhor forma de desempenho daquela atividade, um melhor instrumento, uma melhor técnica, passa a padronizar isso dentro do contexto e mensura-se os resultados. Tendo em vista um aumento, um acréscimo de resultado, passa a utilizar como padronização para gerar melhor performance empresarial. Temos também como fundamento
eliminar o desperdício na indústria. Aplicação desses métodos e técnicas baseado também na engenharia industrial. Então, já existia naquela época a engenharia industrial, então passou-se a utilizar desses princípios da engenharia industrial dentro do contexto de administração, dentro do contexto de gestão organizacional. E ainda elevar os níveis de produtividade com menores custos de produção e melhor margens de lucro. Então, as empresas, elas estavam melhorando aí os seus resultados, tendo em vista mais otimização no seu processo produtivo, mais eficiência e, consequentemente, isso vai afetar lá no final, quando você faz uma análise de faturamento e custos, se você conseguiu reduzir os custos, manteve o faturamento, você tende a ter maior lucratividade. E, por último, enfrentar a crescente concorrência em todos os mercados. Relembrando, as empresas passaram a disputar, a concorrer em nível global. Então, cada empresa passou, de certa forma, a adotar ferramentas e técnicas que pudessem favorecer nesse ambiente competitivo. E aí, gerando aí vantagem para essas empresas disputar o mercado em nível global. Pois bem, então, dentro da organização racional do trabalho, nós temos alguns elementos, né? Na verdade, uma ordem cronológica para que vocês possam entender como iniciou esse processo da administração científica e quais foram os passos para se chegar nesse melhor resultado, ou seja, nesse ganho de lucratividade para as empresas. Então, o primeiro ponto era o estudo do tempo e movimento dos trabalhadores dentro do contexto industrial. Então, analisou-se o que eles faziam, quanto tempo eles gastavam para executar tal tarefa, buscaram desenvolver novos movimentos no sentido de minimizar o tempo de execução, mensurava esse tempo e adotava, de certa forma, uma padronização. Mas, primeiro ponto é esse estudo de tempo e movimento. Na sequência, faz a seleção científica do trabalhador, verifica aquele trabalhador que executa da maneira mais simples, rápida e com melhor performance tal atividade. Então, esse trabalhador ele passa a ser analisado e entender exatamente esses movimentos, o tempo que ele gasta para gerar esse tipo de padrão na execução. Determinação do best way, então, da melhor forma de executar, né? Então, da melhor forma aí para realizar uma determinada tarefa. A lei da fadiga também, então, entender que as pessoas tendem a chegar a um ponto máximo, né, de performance, digamos assim, de rendimento. Então, entender que a pessoa fadigada também ela pode ter um comprometimento no desenvolvimento das suas atividades. Então, você tem um limite para atuar no sentido de melhorar o resultado ou melhorar a performance. Adota-se esse padrão de produção, tendo em vista que foi analisado esse colaborador padrão, digamos assim, para que fosse aí mapeado os movimentos e a melhor forma de desenvolver aquela atividade. Faz também, no segundo momento, um plano de incentivo salarial para que os colaboradores fossem motivados a melhorar a performance, seguindo aquele padrão que foi, obviamente, indicado pela organização. Há uma supervisão funcional, então, tem aí a figura do supervisor muito importante para conseguir aí manter esses resultados e essa performance dentro do contexto empresarial. As condições ambientais do trabalho também são estudadas para verificar quais as ferramentas que tem que estar disponível, qual é o layout da empresa e da fábrica mais adequado para a movimentação dos materiais, e isso diminuir o tempo de movimentação, melhorando com isso também o resultado, e com isso vai atingir a máxima eficiência dentro daquele contexto, dentro daquele cenário que foi estudado para a aplicação das técnicas da administração científica. Com essa máxima eficiência, busca assim, atingir melhores resultados, ou seja, maior lucratividade para as empresas, e isso também gera a possibilidade de aumento dos salários dos colaboradores. Então, observe que a administração científica, ela sim,
gerou resultados para a empresa, mas também gerou alguns benefícios para os colaboradores. Eu não estou falando que foram proporcionais, mas deve-se considerar que também gerou benefícios para os colaboradores. Tem, inclusive, um vídeo do Charlie Chaplin, é muito conhecido, inclusive vocês conseguem acessar no próprio YouTube, chamado Tempos Modernos, fala um pouco de como foi esse processo. Lógico, é de uma forma cômica, mas a realidade demonstra aí como que o tempo, o movimento, a linha de produção era estruturada naquela época no sentido de melhorar os resultados organizacionais. Pois bem, então, antes do estudo, às vezes o colaborador ele fazia vários movimentos com os materiais, as ferramentas, com a matéria-prima para que a linha de produção pudesse seguir e atingir os seus objetivos. Após o estudo, passou-se a estruturar, a melhorar o layout das fábricas, a adotar novas ferramentas para diminuir os movimentos que fossem feitos, que eram feitos, né, naquela época, e aí o trabalhador conseguisse produzir mais e diminuindo seus movimentos, isso foi possível aí chegar a vários resultados que beneficiavam a organização e também diminuía o esforço do colaborador. Pois bem, então, dentro desse contexto, a divisão do trabalho também foi um elemento fundamental para que atingisse o resultado esperado. Por quê? Através da divisão do trabalho, partindo do princípio da especialização do operário, foi possível você otimizar a organização, otimizar a produção, no sentido de atingir resultados melhores. Então, tendo em vista que no passado, numa produção, por exemplo, artesanal, o operário desempenhava a tarefa de uma forma plena, de uma forma total, com a administração científica, passou a dividir essas tarefas. Então, imagina só, um artesão que ele faz lá o corte, separa a medição, produz, faz o acabamento, faz a pintura. Então, foi dividido esse trabalho em partes. E aí, cada colaborador fazia uma parte dentro desse processo de produção. Então, nós temos aí o operário que desempenha a tarefa total, tipo o trabalho artesanal, conforme citado, tem também os vários operários desempenham em paralelo a mesma tarefa e tem vários operários que desempenham em série partes da tarefa, que é uma das lógicas aí dentro do contexto da administração científica. Então, trabalhou-se com essa divisão de trabalho para melhorar esses resultados. Pois bem, então com isso, o que gerou em termos de efeito para as organizações? Melhor maneira de se fazer. Então, olha, se eu estou produzindo um determinado tipo de produto, seja uma bota, seja uma calça, seja um equipamento da indústria automotiva, vou desenvolver a melhor maneira de realizar, de construir, de desenvolver esse produto. Então, é feito essa padronização e todos os colaboradores passam a seguir esse modelo dentro de um tempo já mensurado e previsto. Então, existe, inclusive, esse acompanhamento pela supervisão do tempo de execução de cada atividade. Então, tanto o tempo quanto o movimento passa a ser padronizado, então não há tanta flexibilidade do trabalhador quanto a esse tempo, porque isso foi mensurado, estudado e dimensionado, e ainda essa padronização. Então, padronizar os produtos facilita para que nenhuma outra variável seja inserida dentro desse processo produtivo, tendo aí uma produção em escala, melhorando a eficiência organizacional. Pois bem, mas esse movimento ele gerou, obviamente, bons resultados para as organizações, contudo, teve também as suas consequências. E é importante a gente frisar quais foram essas consequências no contexto organizacional. Então, o primeiro ponto é o mecanicismo. Então, o operário é considerado um componente mecânico, como se fosse uma máquina, fazendo aquela tarefa muito específica e ele fica muito refém daquilo. Isso ocasionou alguns problemas, porque vários colaboradores apresentaram, inclusive, problemas de saúde relacionados ao desenvolvimento da mesma atividade em um grande volume, em grande escala. Outro ponto,
a não consideração do colaborador como uma pessoa provida de desejos, desejo dentro do contexto organizacional, desejo de crescer, de desenvolver novas atividades, desejo de certa forma, conviver de uma forma mais harmônica, sem aquela pressão do movimento correto, do tempo para a execução do movimento. Então, teve, obviamente, algumas manifestações a essa época por parte dos colaboradores questionando justamente esses aspectos da administração científica. A superespecialização, então, o operário ele sabe fazer poucas coisas, lembrando que a divisão de trabalho o colocou muito especializado na execução de uma tarefa, então logo não buscará outros empregos, assim aumenta a produção e aliena, domina o empregado. Então ele sabe fazer muito bem uma coisa muito específica, e se essa coisa for muito específica daquela empresa, daquela indústria, isso pode limitar, inclusive, a possibilidade dele buscar outra ocupação em outra indústria, por exemplo. E a visão microscópica do homem. Então, visualiza cada empregado individualmente, ignorando que o trabalhador é um ser humano e um ser sociável. Então, é importante considerar que, dentro da administração científica, teve essas questões que a gente vislumbra e aponta como consequência que as teorias seguintes vão tratar e vão tentar aperfeiçoar, tendo em vista esses pontos que foram levantados. Pois bem, no entanto, a gente sabe que a administração científica gerou muitos benefícios para as organizações. O primeiro deles é em relação a custos. Então, com a implementação dos métodos, dos ensinamentos da administração científica, as organizações passaram a ter uma redução muito considerável dos custos. E isso, logicamente, deixa os sócios, os acionistas, os proprietários muito satisfeitos, tendo em vista que ele consegue ter essa redução aí e, com redução do custo, ele consegue melhorar a sua lucratividade. E ainda, se você reduz o custo, mas também você consegue aumentar a eficiência, ou seja, aumentar a eficiência no âmbito operacional de produção. E essa eficiência sendo aumentada vai te trazer mais produtividade. Lembrando que a padronização era um dos aspectos adotado pela administração científica. Então, a padronização vai também gerar, às vezes, menor desperdício. Tudo isso aumenta a eficiência em nível operacional. Isso é muito interessante para as organizações. E também a qualidade. Então, a melhoria da qualidade de produtos e serviços foi algo notado dentro das perspectivas da administração científica, os quais os proprietários, os empresários gostaram, porque diminui custo, aumenta a eficiência e melhora a qualidade. Olha só, que resultado extraordinário para as organizações, certo? Pois bem, então, alguns pontos aí que a gente precisa, inclusive, ressaltar e também fazer uma correlação com o contexto atual. Então, a administração científica ela foi muito utilizada, por exemplo, na indústria automobilística, a começar por Ford, né? Então, o Ford foi um dos pioneiros aí a adotar os ensinamentos, as técnicas da administração científica e gerou um grande resultado, sendo replicado para várias outras montadoras mundo afora. Então, a administração científica teve esse papel e tem esse papel muito relevante quando se fala em análise das tarefas e melhorar os resultados em nível operacional. E hoje, se a gente fizer uma relação direta, um setor, um segmento empresarial que adota muitos dos princípios da administração científica são os fast food, que é aquela comida rápida, né, bem padronizada e, de certa forma, ágil, que o consumidor consome. Então, o consumidor que ele quer um lanche rápido, uma comida rápida, ele vai no fast food, lá tem todos os princípios aí da administração científica sendo aplicada para conseguir nível de eficiência, para conseguir entregar um produto o mais rápido possível, um produto padronizado. Então, observe que os ensinamentos, por mais que tenham iniciado lá em 1903, são ensinamentos que são aplicados até hoje dentro do contexto organizacional, mas não são os únicos. A gente vai ver em outras teorias
outros ensinamentos que também são incorporados no contexto organizacional. Então, para a gente finalizar, eu deixo aqui uma reflexão do Frederick Taylor, o precursor aí da administração científica. Ele diz o seguinte: o indivíduo atinge sua maior prosperidade isoladamente, quando alcança o mais alto grau de eficiência, isto é, quando diariamente consegue o máximo rendimento. É uma reflexão que pode ser, inclusive, questionável, mas é uma reflexão de Taylor aí, um dos precursores aí da administração científica. Pessoal, então é isso. Agradeço a atenção de todos.